Na primeira leitura de hoje, São Paulo diz a Timóteo a respeito de duas situações que ele, como bispo de Éfeso, devia estar atento. Primeiro, em relação a doutrinas estranhas, ou seja, aqueles que transmitiam ensinamentos que não estavam de acordo com aquilo que os apóstolos ensinavam, de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Então, naquele tempo, como nestes nossos tempos também, existem pessoas que procuram distorcer as palavras de Cristo ou que se deixam levar mais por ideologias do que pela palavra da salvação, pela sã doutrina da salvação. E por isso causam um grande mal, porque na verdade as heresias, essas más doutrinas, desencaminham as pessoas, levam as pessoas a viverem e a acreditarem de modo que seja contrário ao Evangelho. Por isso São Paulo dá essa instrução a São Timóteo, porque o bispo tem, como sucessor dos apóstolos, essa missão de guardar o rebanho, de proteger o rebanho desses lobos vorazes, de falsas doutrinas que possam afastar as pessoas, os fiéis, do caminho da salvação. E, além dessa questão das heresias, das falsas doutrinas, também São Paulo fala sobre aqueles que procuram lucrar com a fé, com aqueles que procuram instrumentalizar o Evangelho para terem bens materiais. São Paulo, então, na linha daquilo que o próprio Jesus diz, fala sobre o perigo da riqueza, de nós prendermos o nosso coração aos bens materiais. Sobretudo, São Paulo aqui diz para um bispo e recomenda aquilo que nós chamamos de o conselho evangélico da pobreza, ou seja, o desapego, a simplicidade. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé. Então, dois perigos que São Paulo coloca aí, e que muitas pessoas se perdem, seja pelo amor ao dinheiro, nós poderíamos acrescentar o amor ao prazer também, o dinheiro, o prazer e também as falsas doutrinas. Quando as pessoas trocam a verdade de Deus por opiniões. No Evangelho, São Lucas fala sobre algumas mulheres que faziam parte daquela pequena comunidade de discípulos de Jesus, que deu origem à igreja, aquele primeiro grupo que acompanhava Jesus. Havia os 12,
Havia, além dos 12, outras tantas pessoas. Dentre os seus discípulos, Jesus escolheu os apóstolos, mas havia ali também algumas mulheres, e São Lucas cita Maria Madalena, Joana, Susana, ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Eram agradecidas a Jesus pelo bem que ele lhes fez, foram curadas de maus espíritos e doenças, e por isso colocavam os seus bens a serviço do Evangelho, do ministério de Jesus, que é justamente o contrário daquilo que São Paulo descreve na primeira leitura, ou seja, alguns que tentam se servir do Evangelho para enriquecer, para obterem bens materiais, conforto. Ao contrário, aqui nós temos pessoas que usam os seus bens para a difusão do Evangelho, para ajudarem Jesus no seu ministério, que nos leva a importância que tem na igreja todos os ministérios, todos os serviços. Uns são chamados a uma vocação, outros a outra vocação, mas cada um tem a sua importância, cada um cumpre o seu papel, porque a igreja, como nos diz São Paulo, é um corpo e nós somos membros diferentes. Cada um desempenha aquele papel, aquela missão que lhe foi dada. No final das contas, cada um de nós é chamado por Jesus para estarmos com Ele, para sermos seus amigos. Mais importante do que o serviço que a gente presta, embora o serviço seja muitas vezes a materialização do amor, quando a gente ama, a gente se põe a serviço, mas também é possível que a gente se perca no ativismo, na necessidade de fazer muitas coisas e nos esqueçamos de ser amigos de Deus. Então nós não devemos almejar riquezas, glórias, cargos, prazeres, mas única e exclusivamente amar a Deus, sermos amigos de Deus. Esse é o mais importante de tudo, por isso Jesus lá na última ceia diz para os apóstolos: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Então peçamos a Jesus, nesta Santa Missa, que nós cresçamos na amizade com Ele, possamos nós fazer aquilo que nos cabe, cumprir os nossos deveres, cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, mas sempre movidos pelo amor, pela caridade para com Deus e para com o nosso próximo, e que não nos deixemos iludir, não nos deixemos enganar pela ilusão das riquezas, dos prazeres, das glórias que são mundanas. Sejamos sempre movidos pelo amor de Deus. Amém.